é o vestibular de medicina mais fácil de passar neste ano de 2025? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara e esse perfil existe para você conquistar a sua vaga em menos de um ano. Então, olha só, se você quer passar em medicina, realmente quer garantir sua aprovação esse ano, esse perfil é para você. Então, já se inscreve, liga o sininho, todo esse perfil é dedicado para você. E vamos lá, por que eu vou falar sobre o vestibular mais fácil? Muito simples. Os primeiros dias do ano, acredito eu, que essa foi a pergunta mais recorrente no meu direct do Instagram. Débora, qual o vestibular mais fácil esse ano? Como que eu consigo passar mais fácil esse ano? Então, eu vou responder de forma muito objetiva. Só que para eu responder isso para você, eu preciso te passar uma visão de algumas coisas gerais. Então, não tem como falar faculdade X. Vai depender de algumas coisas e eu vou ter que contextualizar para você aqui até para você se identificar. Peraí, ela é mais fácil para mim ou para o colega? Então, para você saber quais são as diferenças e onde se encaixa para você de forma mais fácil. Beleza? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Tudo que eu falo aqui, eu falo pensando nos vestibulares que a Banca VUNESP prepara. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a VUNESP é uma banca e ela prepara mais de 40 provas de medicina por ano. Exatamente. É isso, Débora? É isso. Mais de 40 provas por ano. Então, é a primeira informação. Débora, eu já sabia disso. Vou pedir paciência para você, porque tem gente nova chegando, tá? Dentro desse grupo de 40 provas, nós temos públicas e particulares. Por que eu disse que eu tinha que contextualizar? Porque se você me perguntando o seguinte, qual que é a faculdade pública mais fácil? É uma resposta. Se você me perguntar quais são as faculdades particulares mais fáceis, outra resposta. Se você falar quais são as faculdades particulares em São Paulo que seja mais fácil, outra resposta, entende? Então vai depender muito do contexto que você quer fazer medicina. Tudo bem? Então, olha só, sem a menor sombra de dúvidas, a VUNESP é a sua melhor opção para passar em medicina. Débora, falando isso porque você prepara para a VUNESP? Você falando isso porque você trabalha com a VUNESP? Você falando isso porque você é da banca? É isso? Não, não é isso. Eu estou falando isso porque se você tiver se preparando para a FUVEST, você tem uma única prova por ano para conseguir tentar sua vaga. Você fez uma prova, deu certo, você entrou, não deu certo, tem mais um ano de preparação. Se você estiver fazendo prova, estudando para Unicamp, você tem a prova da Conveste, uma única possibilidade por ano. Se você for estudar para o Enem, você tem uma única prova por ano. E é isso. Quando a gente fala da VUNESP, nós estamos falando de mais de 40 provas. Débora, mas eu só faço faculdades públicas. Então, você tem pelo menos 5. A VUNESP prepara 5 vestibulares de faculdades públicas por ano. Você tem 5 chances na mesma banca. Então, já aumentou 5 vezes as suas possibilidades. Então, sem a menor sombra de dúvidas, é a melhor opção. Se a gente estiver falando de particulares, você tem mais de 35 opções dentro desse mundo, dessa vasta opção, vasto leque, né, de opções, você vai encontrar aquela que faz mais sentido para você. Então, sem dúvida nenhuma, se você ainda não pensou na Banca VUNESP, essa é a hora. Então, a primeira coisa, qual é a melhor banca para eu me preparar e conseguir aprovação em menos de um ano? VUNESP, sem dúvida, tanto pública quanto particular. Só que nós temos ali um guarda-chuva enorme de provas, né? A VUNESP está aqui e nós temos um leque gigante de opções. E aí, Débora, dentro desse leque de opções, qual que é a prova mais fácil para eu passar? E aí eu vou separar isso em grupos para você conseguir ver onde você se identifica, tudo bem? Então, olha só, nós falamos que nós temos 5 faculdades públicas. Então, eu vou falar aqui para quem quer pública, depois para quem quer particular. Das faculdades públicas, a Banca VUNESP é uma coisa importante, tá? Antes de a gente falar das faculdades, a Banca VUNESP ela tem 3 níveis de dificuldade. Nós temos provas níveis 1, 2 e 3. Tem uma série de características esses níveis, mas de forma bastante direta aqui, o nível me fala um pouco da complexidade da prova, entre outras características, tá? Então, o nível me fala de critério de correção, que é o que não é aceito,
critério de seleção e complexidade da prova. Então, nível 1 é menos complexa que nível 2, que é menos complexa que nível 3. Só que, além de complexidade das questões, existem as particularidades. Como o foco aqui é falar sobre facilidade ou dificuldade, eu vou focar no grau de complexidade. Não vou falar sobre critério de correção, particularidades de cada prova. Tudo bem? Em outro momento, em outro vídeo. Inclusive, se você tiver interesse que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu venho gravar outro vídeo. Então, olha só. Nós temos 3 níveis, 1, 2 e 3. Dentro dessas 5 provas de faculdades públicas, nós temos esses 3 níveis. Débora, quais são eles? O EA, no Amazonas, é uma prova nível 1, que só tem questões objetivas, primeiro e segundo de objetiva e redação. Nós temos FAMEMA, também uma prova nível 1. Nós temos 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Nós temos 2 provas níveis 2, distintas entre elas, a Unesp e a FAMERP, né? Então, bem conhecida para todos vocês. E temos uma prova nível 3, que é a Unifesp. Então, olha só, nós temos provas níveis 1, níveis 2 e níveis 3 dentro desse mundo de faculdades públicas que a banca VUNESP prepara. Tem particularidades, mas tudo da mesma banca. Beleza? Olha só, você que é do Amazonas ou da região, que quer prestar vestibular na UEA, tem uma prova só de questões objetivas. Gente, isso é lindo para quem quer essa prova e tem dificuldade com dissertativas. FAMEMA é uma prova nível 1, muito característica. Então, das públicas, sem dúvida, é a prova com menor grau de complexidade. Onde é que entra ali as particularidades da FAMEMA? Vou falar uma só. A nota de corte ela é muito alta, então eu tenho que acertar 39, 40 de 40. É isso, Débora? É. Nossa, então é impossível? Não, super possível. Então é muito possível gabaritar essa prova, mas é a prova mais simples. E é possível gabaritar justamente por isso. E a nota de corte ela é alta justamente porque ela é mais fácil. Então, quanto mais tranquila a prova, maior a nota de corte. Beleza? Depois, nós temos 2 provas níveis 2, que é a FAMERP e a Unesp, e elas são diferentes. A Unesp tem uma pegada própria, né, uma característica muito dela, FAMERP outra. Entre Unesp e FAMERP, a Unesp ela tem um grau de complexidade maior, porque tem algumas particularidades aí. E, por último, a Unifesp. Então, se a gente for pensar em grau de complexidade só nas públicas, olha só, o EA ela é destinada, é focada muito, ela tem um foco muito maior para quem é da região. Então, se você é do Amazonas, o EA é para você. Se você não é do Amazonas, eu não investiria tempo nessa prova. Por quê? Porque a quantidade de vagas para ampla concorrência, se não me engano, são 6, 7 vagas. Então, a concorrência é muito grande. Eu tentaria outras. Beleza? Depois, nós vemos aqui, ó, FAMEMA, das públicas é a menos difícil. Não vou dizer que é mais fácil, mas é a menos difícil. FAMERP, Unesp e Unifesp. Isso para as públicas. Débora, onde eu passar na pública, eu vou. Então, essa é a ordem para você. Tem alguns alunos que falam, eu só posso ficar em São Paulo. Então, não importa o grau de complexidade, você vai ter que encarar o Unifesp. Tudo bem? Tranquilo aí com relação a isso? Agora, vamos falar sobre as particulares. Por quê? Aí agora a gente tem um leque gigante. Nós temos, olha isso, gente, nós temos faculdades níveis 1, 2 e 3 também nas particulares. Vamos pegar aqui as provas níveis 3. Nós temos Einstein, ABC, FACISB, que são provas níveis 3. O que significa isso? O grau de exigência dessa prova ele é maior e tem uma concorrência significativa. Particularidades, características próprias, níveis 3. Depois nós temos ali algumas provas níveis 2 também particulares. Santa Casa, Santa Marcelina, FAMECA, tá? Tô tentando lembrar aqui para passar para vocês. Então, dentro dessa escada, olha só, Santa Marcelina é a nossa prova nível 2 mais tranquila. Tudo bem? Depois, Débora, Santa Casa, depois FAMECA, tá? Então, esta é a ordem para vocês. E terminando, ó, nível 3, nível 2. Todo o resto, provas níveis 1, com diversas características. Nós temos provas níveis 1 que só tem questões objetivas, tem provas níveis 1 que tem questões objetivas e dissertativa, tem São Paulo, tem no Nordeste, tem em Goiás, tem... Gente, tem VUNESP em tudo quanto é lugar, né? Tem Brasília, tem no Sul.
Então, tem diversas possibilidades. Vai depender muito de onde você quer fazer medicina. Mas nós temos várias provas níveis 1. E aí, para colocar as provas níveis 1 em escala, aí vai depender muito da região. Eu vou pegar aqui 3 exemplos de provas bastante semelhantes aqui em São Paulo, que são bem conhecidas. São Camilo, São Caetano, certo? Pega essas duas aqui que são bem semelhantes, tá? Essas duas provas têm um grau de complexidade muito parecido. São Camilo tem uma característica ali na dissertativa, que é um pouco diferente da São Caetano, mas o grau de complexidade é bem parecido. Então, olha só, tem diferença se eu me preparar com o grau de complexidade de uma ou de outra? Não, o grau de complexidade é igual. Tem algumas provas níveis 1 que tem um grau de complexidade um pouco maior, justamente por não ter questões dissertativas, como a Uniceub, por exemplo. Não tem dissertativa, então ela deixa a objetiva um pouco mais complexa. Mas aí são particularidades. Então, resumindo aqui para responder de forma eficiente para você, Débora, quais são as provas mais fáceis? As provas da Banca VUNESP de nível 1. Essas são as mais fáceis, ok? Depois as de níveis 2 e depois as de níveis 3. Mas eu vou dar uma sugestão aqui. Nunca vá pela prova mais fácil, vá pela prova que você quer. Então, olha, eu quero Einstein. É uma prova nível 3, muito concorrida, grau de complexidade intenso. Mas é o que você quer? Pague o preço do que precisa ser feito para conseguir essa vaga, porque é o que você realmente quer. Então, é claro que a ideia aqui é dar orientação para vocês com relação ao grau de complexidade, mas é muito importante você levar em consideração o que você realmente quer, o que vai satisfazer, o que realmente vai te fazer feliz na sua formação. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários suas sugestões sobre o que você quer saber sobre essas provas. Se ficou alguma dúvida, que vai ser um prazer vir aqui e te responder. Tá ok? Até a próxima. Tchau, tchau.